Seja bem-vindo ao curso de Autoconhecimento e Psicanálise. Esta é a aula 8, onde nós continuamos a estudar o livro de Gerda Boyessen, Entre Psique e Soma. Estamos no capítulo 2, a elaboração das primeiras teorias da psicologia biodinâmica, e vamos para o subitem 5, da teoria da libido à teoria da energia cósmica. A relação entre a couraça tissular e a força que hoje chamamos de bioenergia me permitiu compreender uma infinidade de coisas. A força biodinâmica, proveniente das profundezas orgânicas, provocava uma pressão sobre as membranas das camadas de estase e ocasionava dores psicossomáticas, sintomas neuróticos, um desequilíbrio do sistema neurovegetativo que se manifestava sob a forma de angústia, pressão emocional e impressões de horror. Notei esta força em meus pacientes e a percebi em mim mesmo. Era uma verdadeira força energética que não podia ser contida. Dei-me conta de que somente a psicofarmacopeia conseguia parar esses fenômenos energéticos muito potentes, ao criar uma couraça tissular artificial que vinha a se reunir à couraça tissular já existente. No tratamento fisioterapêutico, no Instituto Billor Hansen, eu notara que deixávamos que se manifestasse uma força dinâmica muito potente a partir de quando dissolvíamos a couraça muscular, e que convinha prosseguir o tratamento até o fim, pois então se produzia uma reação em cadeia. Em terapia existia uma dupla finalidade, uma dupla dificuldade. O paciente não podia mais passar sem o seu massagista, por causa desta reação em cadeia e da necessidade de liberar sempre mais esta força, e o terapeuta continuar o tratamento até o fim. Um problema quando ele próprio também estivesse doente. Refletindo sobre o fluido energético, eu me perguntava: o que é a energia? Que papel tem o ânion e os cátions? A energia é negativa ou positiva? Ou ambos? Um dia compreendi que aí existiam manifestamente duas energias. Uma energia ascendente, emocional, e uma energia descendente. A energia ascendente provinha das profundezas do organismo, e a energia descendente parecia originar-se da parte mais alta da cabeça. Eu havia pressentido esta, como disse anteriormente, como sendo uma pressão em direção à zona oral. Eu estava fascinada pela potência extrema desta energia. Compreendi por que a criança tinha tal força na boca. Uma força realmente fantástica, e tão intensa que eu não podia simplesmente imaginar que ela viesse do corpo. Desde que esta energia parecia provir do mais alto do crânio, de onde ela poderia vir? De repente entendi que ela devia vir de cima e que se tratava de uma energia cósmica. Compreendi por que, quando os esquizofrênicos sentem esta energia em sua cabeça, eles acham que esta energia é enviada do exterior para seu crânio. Simplesmente interpretavam este fenômeno de maneira paranoica. Quando eu mesmo a sentia, não interpretava, simplesmente sentia que uma energia de natureza cósmica entrava por aí. Esta força cósmica era mal interpretada, apenas. O problema era duplo. No esquizofrênico, as defesas e o encapsulamento haviam naufragado em seu papel inibidor. Ao mesmo tempo, contra a energia ascendente proveniente das profundezas do corpo e contra a energia descendente proveniente do cosmos. Por causa do fracasso, do recalcamento, produzia-se uma verdadeira salada emocional, uma mistura de recalcamentos, de ódio, de fragmentos psicóticos e de sentimentos de perseguição, resultante do efeito de subida do ódio e de sua raiva mortal. Projeção. Também entendi por que a energia racional era ineficaz. Os esquizofrênicos recusavam-se a crer que era um erro de sua parte e que lhes parecia somente perceber algo que não existia.
Na verdade, eles realmente sentiam esta força, esta pressão da energia em sua cabeça. A força libidinal que havia deformado minhas belas pernas, quando se manifestava na cabeça, podia ocasionar deformidades na própria cabeça. Se a energia não chegava a passar através das camadas de estase e a circular, o que provocava deteriorações psicológicas consideráveis por causa da pressão fluídica e da má circulação do sangue. Esta força podia chegar até a destruir os tecidos cerebrais. Um dia, entendi que era a energia cósmica. Perguntavam-me: esta energia é proveniente dos ânions ou dos cátions? Ela é positiva ou negativa? É alcalina ou ácida? De repente compreendi que a energia cósmica provinha dos cátions e que era meio alcalina. O que me permitiu isto é que a energia cósmica descendente não provocava pressão se estivesse liberada e se pudesse circular na superfície da pele. Ela ocasionava então sensações de prazer e de euforia. Então, fiquei muito interessada nos narcóticos que provocavam a euforia e pude compreender que estes deviam ser alcalinos ou catódicos. Isto mais tarde foi confirmado por pesquisadores em fisiologia. A libido era, assim, uma energia cósmica que, em circulação pelo corpo, ocasionava o prazer. A energia cósmica acariciava os tecidos, as zonas erógenas e assim provocava as sensações de prazer. Chamei a energia cósmica de narcótico eufórico do corpo. Foi somente quando esta energia descendente não se escoava normalmente em função dos bloqueamentos que a pressão se tornava tão forte que a energia era interpretada como uma energia hostil enviada do exterior. A maioria das pessoas sadias sente esta energia, mas como não há resistência, ela circula. No esquizofrênico, a resistência entra tão fortemente em conflito com a energia cósmica que esta se acumula e provoca todos os problemas comuns. A energia circula e dá o prazer numa pessoa sadia, mas no esquizofrênico, em razão da couraça tissular que oferece uma resistência muito grande à livre passagem da energia cósmica, ela é percebida como horrível. Fui então a Ola Hacknes para falar-lhe de minha teoria. Expliquei: o senhor não deve ficar achando que eu seja esquizofrênica, mas agora estou achando que a libido é uma energia cósmica. Hacknes não respondeu nada. Levantou-se e saiu. Eu dizia para mim: meu Deus, ele está achando que eu sou esquizofrênica e não quer ter mais nada a ver comigo. Um medo irracional, mas também um tanto racional, tomou conta de mim. Mas ele voltou rapidamente trazendo um artigo de William Reich intitulado Da Teoria da Libido à Teoria da Energia Cósmica. No mesmo instante, senti o mundo desmoronar sobre minha cabeça. Eu estava achando que era a única a ter descoberto esta teoria fantástica. Mas muito rapidamente me interessei pela teoria de Reich, desenvolvida até a proposição de uma precisa teoria sobre as origens da vida, o que vinha a confirmar minhas hipóteses. As teorias da origem da vida é a seguinte: desde que a energia cósmica é negativa, impulsionada pelos cátions, e que a solução fisiológica de sódio é ligeiramente ácida positiva, eletropositiva, produz-se uma relação especial de positivo e negativo. Este fenômeno existe, por exemplo, na água do mar, que contém grande quantidade de energia cósmica. Mas isto não é a criação da vida. Isto se produz apenas quando as proteínas intervêm. As proteínas são catódicas e vêm funcionar como a resistência de um aquecedor elétrico. Convém que a energia elétrica esteja acumulada até certo ponto para que seja possível ver-se produzir a luz ou o aquecimento. Se não há resistência e se a energia passa, nada pode ser visto ou sentido.
Da mesma forma, com o esquizofrênico não foi possível agarrar a existência da energia cósmica, senão por causa da resistência e da acumulação desta energia. No que diz respeito à origem da vida, o aparecimento do enxofre ou das partículas que constituem uma resistência permite a acumulação de importantes quantidades de energia cósmica, a qual, a partir de um certo nível, desencadeia a contração. Eu realmente havia observado que a energia cósmica nas proteínas provoca a contração e que a energia cósmica nos tecidos musculares também provoca a contração. O Dr. Olesen desenvolveu uma concepção especialmente interessante, o exercício pelo repouso. Isto é, quando uma pessoa repousa, os músculos se exercitam de uma certa maneira. Um animal que não utiliza seus músculos, por exemplo, um cão amarrado, não perde seu tônus muscular. Eu própria tive esta experiência quando repousava e sentia a energia passar em minhas pernas e os músculos delas se tornarem tônicos. Depois de muitas séries de repouso em que eu sentia esta energia chegar às pernas, estas retomaram suas belas formas e reencontraram seu tônus normal. Eu não fazia nenhum exercício, só de repouso, e desenvolvi a teoria. A própria energia ocasiona a energia e uma contração que permite a existência da vida. Como a energia é pulsante e chega em ondas, no protoplasma se produz uma alternância de contração e de expansão ou relaxamento. As próprias proteínas têm esta capacidade de contrair-se. Elas têm uma pulsação. Esta é a teoria da origem da vida. Era minha teoria. Fiquei muito surpresa ao saber que Reich também a tinha descoberto e antes de mim. Mas, numa segunda etapa, achei isto prodigioso, pois estávamos numa mesma via de compreensão da essência da vida. Eu gostaria de dar mais alguns detalhes sobre os dois casos que são encontrados quando se estuda a pressão fluídica nas membranas. Em um caso, o fluido está carregado de energia. Em outro, a energia retirou-se e só resta o fluido estagnante. Usamos dois conceitos para descrever estes fenômenos. A pressão de transsudação é o processo ativo, que provoca a contração das proteínas, das membranas e das fibras musculares. E a pressão de distensão, o processo mecânico. Quando a energia retirou-se, só resta o fluido que faz pressão sobre as membranas. Estes dois tipos de pressão provocam um desequilíbrio vegetativo. Então, como vimos neste subtópico, a questão da energia cósmica é uma energia que desde a antiguidade nós encontramos figuras, ilustrações da antiga medicina tradicional chinesa, em que existe um ponto no alto da cabeça por onde entra a energia cósmica. O nome desse ponto chama-se Baihui ou Hyakue, que quer dizer o 100 de cima. É um ponto que cura mais de 100 tipos de enfermidades mentais. Então, ao massagearmos o alto da cabeça, eu costumo fazer sempre esse exercício. Eu coloco uma pressão no alto da cabeça, faço uma massagem, e a massagem neste ponto, geralmente eu começo um tratamento de massagem fazendo massagem nesse ponto. Vai relaxando o corpo, acalma o corpo e permite que a energia cósmica entre e comece a fluir. E interessante o que a Gerda cita aí, a descoberta dela, que uma vez que essa energia possa entrar no nosso corpo e circular, ela produz uma tonicidade e uma vitalidade a todo o organismo. Então é muito importante que nós tenhamos a nossa energia vital, ou bioenergia, ou energia cósmica, fluindo em nosso corpo. E a massagem, sem dúvida, é uma das técnicas mais poderosas nesse sentido, de abrir a circulação desta energia. Então existem determinados pontos especiais que, uma vez
massageados liberam o fluxo dessa energia e nos trazem um bem-estar, uma alegria, uma euforia, como se a gente tivesse usado algum psicotrópico, mas na verdade o nosso próprio corpo está liberando as endorfinas, o DMT e fazendo com que nós nos sintamos bem. E a massagem exerce esse importante papel na terapia. Um outro ponto interessante é esse exercício de repouso. O relaxamento psicossomático, eu estarei fazendo uma aula apenas sobre isso, para nós estarmos aprendendo, é fantástico. É uma técnica em que nós sentamos em uma posição confortável ou deitado e nós começamos a relaxar todos os músculos do corpo e também a nossa mente, evitando pensamentos. E então nós vamos entrando nesse estado de relaxamento psicossomático que é muito saudável, nos revitaliza. Apenas alguns minutos nesse estado de relaxamento equivalem por horas de sono profundo. Então nós nos vemos até a próxima aula. Muito obrigado.